como você tá no meio dos fera, velho, não tem como você não evoluir. E não deixa de ser de ter o importante que é o desenvolvimento, né? Então, e aí eles acabam desenvolvendo de maneira Mais leve. leve. Sem perceber, eles estão... Então, teve casos de menino que na equipe dele não era protagonista. Sim. Ele era coadjuvante. E aí a gente vê lá um moleque que tá com a gente, um ano depois, a gente olha na rede social, o moleque tá com a 10 do time dele. Da hora. Porque a gente tem lá nesse projeto atletas de vários clubes. Certo. Né? Desde de time grande, São Paulo, Palmeiras, tem Corinthians, mas tem meninos do Ipiranga, tem meninos do Elite, tem meninos da ABB, tem meninos de tudo Entendi. que é clube, né? Todos os clubes de São Paulo que fazem parte e a gente vê. E o que a gente cobra deles é exatamente isso, que o que eles aprenderam ali naquela 1h30, que eles tentem levar para o dia a dia dele nos clubes. Sim. Né? Então é um upzinho ali, né? Que parece que não, mas dá um gás legal. E pra você ver como mudou, né, o futebol, né, mano? Porque antigamente, até falando na várzea, tá? Hoje tá todo mundo treinando. Voando, Tá né? todo mundo treinando, tá todo mundo se cuidando. Você vê atletas profissionais, pô, clube grande, cara. O Japa tá na audiência aí, pô, tá treinando o Marcos Rocha. Sim. Aí você fala, pô, o Marcos Rocha tá no Palmeiras, precisa fazer um treino extra à parte? Pô, olha, é só olhar a evolução do cara, velho. O Christian, né, que esteve aqui também, eu sou grato a você que ajudou na intermediação. E aí eu vou até aproveitar esse gancho, porque uma das coisas que me chamou a atenção, eu tava tentando trazer o Christian aqui, e a mim ele não respondia, né, diretamente, né? E aí, quando eu vi uma publicação dele, cara, ele publicou lá um gol do filho dele, e aí ele te marca e fala assim, pô, você foi o único que acreditou, obrigado, tal. E aí eu falei, pô, o Pony é meu parceiro, mano, vou dar um salve nele pra ele dar um salve no Christian, tal, porque ele não me responde. E aí você fez aquele meio campo ali e deu certo. Mas aquilo me marcou, mano, porque ele fala que você foi o único que acreditou no filho dele. Como que foi esse processo com o filho do Christian especificamente falando? Primeiro, que ele não foi o único. Teve outros atletas semelhantes que não tinham tanto sucesso no campo e no futsal tinha êxito, né? Inúmeros atletas aconteciam isso. Mas só para resumir, tentar resumir rápido. O Júnior, que é o filho do Christian, ele tá lá no Corinthians desde 7, 8 anos. Enfim, ele passou por todo o processo de avaliação e passou na iniciação com 7, 8, 9, 10 anos. Eu não era da iniciação, eu já era da base, 12, 14. Então, ele percorreu todo esse processo até chegar na minha categoria. E no futsal ele sempre jogou, né? Sempre teve ali seu protagonismo e tal. E quando chegou na minha categoria, que era o sub-12, então tinha um ano bom e um ano ruim, né? Que jogava. E ele também ali jogou, participou, teve igualdade de condição como todos os outros. E aí ele pega a transição no qual eu também vou pro campo. Quando eu vou pro campo, eu vou pro 12 e pro 13. Sub-12, sub-13. E aí o menino fica comigo no sub-11, fica comigo no sub-12. E ele acaba sendo liberado do campo ali, tinha uma sugestão de liberação, e eu era treinador do campo, falei, não, ele vai ficar comigo e tal. E ele fez a transição comigo pro campo também, veio a pandemia, enfim, e ele continuou jogando futsal comigo, e aí veio a pandemia, ele também transita comigo na 14, e resumo, ele ficou no campo do sub-11 e não jogava. Ele foi jogar, aí veio a pandemia 12, aí trocou de treinador, ele também não teve muita minutagem, não jogou. E quando foi comigo, ele jogou. Então, quem teoricamente... Eu não dei oportunidade, na verdade, o Christian fala, pô, você oportunizou, você acreditou no meu filho. Mas, na verdade, eu estou fazendo o que é a minha competência, né? Sim. Que é ter o olhar humano e dar oportunidade para todo mundo. O filho dele que foi competente durante os treinos, ter abraçado e estar preparado para aquele momento que eu oportunizei, ele abraçou. Tanto que eu saio e ele continuou seguindo como titular. Talvez, sim, a gratidão do Christian, porque eu tenho esse olhar mais humano de acreditar em todos. Sim. Né? E de querer evoluir todos. E ele foi um desses casos aí. Da hora. E deixando claro aqui que
O episódio com o Christian tá aí disponível no canal. E o Christian deixou claro aqui que em nenhum momento ele interferiu em nada. Que tudo que o filho dele vem construindo lá no Corinthians é mérito dele. Ele deixou claro isso aqui, que o moleque tá indo por mérito dele mesmo, que ele nunca mexeu um pauzinho, nunca falou com ninguém. É o moleque que tá indo. Tá roendo o osso lá igual Sim, os demais, igual os demais, sol, exatamente. chuva. Foi isso que ele passou Não aqui. tem pra onde correr, não. E não tem nenhum tipo de privilégio por ser, não. Não tem só ele, tem o filho do Fagner também, o Henrique, Sim, que é tá lá, né? um excelente jogador e também conquista seu espaço no dia a dia de treino. Sim.